Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui para mais um Papo Cristão, abordar temas relevantes aí para a nossa vida, para a gente pensar um pouco Bíblia, pensar um pouco igreja, pensar um pouco vida cristã, pensar em como Deus age, como Deus lida conosco. E eu vou dividir essa reflexão em 3 tópicos, né? Nós vamos ter 3 partes aí. Eu tentei fazer em uma só e eu vi que ficou muito extenso. E para a gente ser bem objetivo, não compreendemos o agir de Deus. Esse é um tema que eu estava meditando esses dias e eu pensei assim, puxa vida, a gente tenta tanto entender Deus, né? Ao longo do tempo, Deus tem sido passivo de tanto estudo, de tanta reflexão. A teologia tenta explicar quem Deus é, o que Ele faz, mas a gente precisa entender uma máxima. Nem tudo o que Deus é e nem tudo o que Ele faz passa pelo crivo do nosso entendimento. Às vezes é preciso passar pelo crivo da nossa fé. Nós confiamos que Deus é bom, Ele é santo e justo, e o que Ele faz, ainda que nós não venhamos a entender, é Deus fazendo. E aí não há imperfeição, não há injustiça, não há nada que venha a prejudicar a imagem do Deus santo e perfeito que a Bíblia mostra. E eu gostaria de ler com vocês Jó capítulo 42, do verso 1 ao 6. E o texto vai dizer assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Gente, é preciso você pensar assim, o livro de Jó não é sobre a vida de Jó. Eu acho que esse tem sido o grande problema na discussão do livro de Jó, porque vão falar, olha o que aconteceu com Jó, olha o que Jó passou, olha os amigos de Jó, olha a esposa de Jó, tanta coisa é dita sobre Jó. Não é sobre Jó, não é sobre as coisas que aconteceram para Jó, não é sobre o discurso de Jó, a crise que Jó viveu. Jó não é exemplo de paciência, pelo contrário, ele perdeu várias vezes a noção ao dizer que, olha, Senhor, eu abomino o dia que eu nasci, né? Quer dizer, Deus errou quando eu nasci. Na realidade, Jó não é exemplo de paciência. Talvez Jó seja um exemplo de determinação, não é? Ele não se rende, ele entra em crise, mas ele fica na crise, não é? Talvez fosse eu, talvez fosse você, talvez a gente achasse melhor. Se fosse em século XXI, talvez Jó tivesse tirado a sua vida, né? Em detrimento de tantas coisas, mas ele permaneceu firme ali. Mas eu quero que você entenda o seguinte, quando Jó, ele vai dizer o seguinte, olha, eu sei que tudo podes, eu me arrependo, é porque Jó disse muita coisa que ele não sabia. Quando a palavra de Deus vai dizer que Deus entra em cena para conversar, Deus não responde uma única pergunta de Jó. Deus não argumenta nada do que Jó diz, pelo contrário, Deus vai fazer questionamentos para que Jó venha entender o lugar que ele está e o lugar onde Deus está. Por isso que ele vai dizer assim, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque eu falei coisas que eu não compreendia. Nós vivemos a nossa vida diante do Evangelho, nós pensamos as circunstâncias, as coisas que nos envolvem, que nos cercam. A gente muitas das vezes entra em crise falando coisas que a gente não entende, não é? E a gente precisa aprender com Jó aqui. Eu gostaria de falar o primeiro ponto, não é? Que nós vamos meditar e nós vamos ficar somente nesse, é que Deus mata e fere, cura e dá vida. Quando você para pensar nessa afirmativa, a gente precisa ler Deuteronômio 32 e 39, onde o texto vai falar sobre isso. Vede agora que eu somente, e não há outro Deus além de mim. Eu causo a morte e restituo. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar das minhas mãos. Deus está deixando claro um princípio aqui. Quem governa sou eu. Quem manda sou eu.
Se eu quero tirar a vida de alguém, eu tiro. Se eu quero dar a vida para alguém, eu dou. Se eu quero ferir alguém, eu faço a ferida. E se eu quero sarar alguém, eu sou aquele que sara. Quando você vê um texto desse, você fala assim, poxa vida, mas quer dizer que ele faz o que lhe apraz? É exatamente isso, Deus faz o que lhe apraz, não é? Tanto é que no meio cristão a gente vê muitas das vezes pessoas maravilhosas partindo para a eternidade enfermas, né? Em acidentes, tantas tragédias acontecem por aí que a gente fica questionando sem entender, e aí a gente tem uns discursos assim rasos, né? Olha, Deus colheu a flor do jardim, olha, era o tempo, olha, Deus não queria que lá na frente. Tudo isso é muito pequeno diante do que Deus pensou e do que Deus está fazendo, não é? Por outro lado, você vai ver milagres onde Deus cura, não é? Onde a pessoa está no leito de morte, Deus levanta, concede saúde, dá anos e anos de vida, e às vezes a pessoa nem vai viver do jeito que a gente gostaria, né? A gente pensa, poxa, diante da cura era para ele ser desse jeito, aquele. Deus tem os seus porquês. Quando ele cura, quando ele não cura, quando ele mata, quando ele dá vida, é Deus fazendo, gente. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos, os pensamentos dele são mais altos. Deus, na sua onisciência, o entendimento, ele vive fazendo as melhores escolhas do universo. E quem somos nós com a nossa pequena visão, com a nossa pequena imperfeição, não é? Pequena não, com a nossa grande imperfeição, não é verdade? Vamos querer discursar sobre o que Deus está fazendo, se é certo, se é errado, não deveria de ser assim. Queridos, nós precisamos lidar com a soberania de Deus no princípio que é objeto da nossa fé, não é crivo do nosso entendimento. Nós não podemos nos colocar acima de Deus para avaliar o que Ele está fazendo, o que Ele está deixando de fazer. Ele tem os seus motivos e são perfeitos, santos, justos e bons, assim como Ele é na sua essência. Não confunda as crises que você tem querendo passar para Deus ou querendo reivindicar de Deus algo. Deus faz o que lhe apraz, Ele é soberano, não é? Por isso que o tema é relevante, né? Não compreendemos o agir de Deus. E graças a Deus, porque o dia que nós entendemos tudo que Deus faz, quem Ele é, Ele deixa de ser quem Ele é, não é? Deus é um ser incompreensível ao nosso entendimento, porque Ele está muito acima da nossa compreensão. Existem atributos dele que são revelados, mas são passivos de compreensão. Quem pode entender a eternidade de Deus, não é? Então eu queria que você ficasse com essa reflexão. O que Deus está fazendo, Ele está fazendo porque Ele tem os seus motivos. Ele tem as suas razões, né? E Ele está fazendo tudo aquilo que é bom, como sempre fez, ainda que nós não venhamos a entender. Tá certo, meu querido? Fica com essa reflexão. Nós voltaremos no outro tópico aí para abordar o segundo aspecto da nossa compreensão no que Deus faz, não é? Que nós não compreendemos, mas eu gostaria que você desse um like aí nesse vídeo, né? Compartilhasse, que possa abençoar outras pessoas, né? Faz assinatura aí no YouTube, nos ajuda a divulgar estas reflexões que servem muito para a sua vida e com certeza vão servir para ajudar outras pessoas também. Um grande abraço, querido, que Deus te abençoe.